Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês aqui no canal Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre a palavra czy, que às vezes fica no começo das perguntas em polonês. Hoje vamos falar sobre várias questões conectadas com essa palavra. Vamos usar um documento para facilitar, ok? Eu vou também fazer algumas anotações durante a aula. Se quiser, faça anotações também. E vamos lá, né? Eu vou te mostrar aqui a tela do computador. Na verdade, esta aula era para ser uma live. Eu acho que esta aula seria muito legal fazer durante uma live, só que infelizmente por causa da conexão fraca da internet não deu. Então, o que eu fiz depois de fazer uma live, depois de fazer também eu vi que estava travando muito, eu decidi preparar esta aula aqui e deixar gravada, ok? Então, vamos lá, vamos passar para a tela do computador e vamos ver o documento que a gente vai utilizar hoje para fazer a nossa aula. 1, 2, 3 e vamos lá. Ok, então vamos falar sobre a palavra czy, ok? Czy é C-Z-Y, czy. Vamos falar sobre o que significa a palavra czy, vamos falar sobre o seu uso é obrigatório ou não, quando a gente usa esta palavra e quando não usa, tá? E depois ainda a gente vai ver se esta palavra é usada em algumas outras situações também, tá? Vamos ver vários exemplos de frases diferentes em polonês. E ainda depois no final, eu vou ter um exercício para você, tá? Exercício, agora é a sua vez. Então, depois de ver a aula toda, depois da gente estudar junto aqui as questões conectadas com esta palavra, eu vou querer que você cheque também o que você aprendeu, se você entendeu bem ou não. E a melhor forma de ver se você entendeu ou não é fazer um exercício prático, né? Então, ver se você realmente ia fazer este exercício, por exemplo, aqui, certinho, corretinho ou não. Ok, então temos exercício 1 e temos mais um exercício 2, mais sobre isso depois, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Eu vou diminuir aqui este documento, ele vai ficar aqui em cima, tá bom? Aqui em cima da tela. Por quê? Porque aqui eu vou ainda anotar algumas coisas, quando for preciso, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, o que significa a palavra czy? Olha, eu vou aumentar um pouquinho o que significa a palavra czy. Já começamos com os exemplos, é assim que eu gosto, né? A gente ver nos exemplos práticos. Vamos lá, temos a primeira frase. Czy ty jesteś zmęczony? Em polonês significa você está cansado? Olha, eu marquei aqui para ficar mais fácil. Ty significa você, tá? Vamos anotar. Ty significa... Opa, não precisa ser assim. Ty significa você. Jesteś significa está. Você está. Jesteś é você está. E zmęczony significa cansado. Zmęczony significa cansado. E esta palavrinha czy? Ela corresponde ao que em português? A nada, tipo, nada, mais ou menos, nada mais ou menos. Ela, na verdade, só avisa que a gente vai ter uma pergunta depois, tá? Então, eu costumo anotar assim, czy significa que vamos ter uma pergunta lá na frente, ok? Então, vamos colocar czy com a letra maiúscula para destacar que fica no começo, ok? Então, temos czy ty jesteś zmęczony. Você está cansado, tá? E interrogação, aqui no final, o símbolo da interrogação. Então, este czy é a mesma coisa com interrogação aqui. A gente só avisa no comecinho que vamos ter uma pergunta. Mais um comentário, ok? Em polonês, a gente não precisa falar ty nesta pergunta, tá? A gente pode só falar czy jesteś zmęczony, porque jesteś, como você já viu aqui, jesteś já significa você está. É uma forma do verbo que a gente usa só para você, porque em português não. Pode ser você está, ele está, ela está, né? Em polonês não. Jesteś é só você. Então poderia ser em polonês também a pergunta czy
jesteś zmęczony, pulando ty. Mas eu coloquei esse ty só para projetar melhor, só para conectar esse ty com aqui você, tá bom? Então, mais uma vez, a palavra ty avisa que a gente vai ter uma pergunta. E depois, ty jesteś significa você está zmęczony, cansado. Olha que em polonês a gente faz as perguntas com uma entonação diferente do que em português. Em português, você está cansado? Em polonês, czy ty jesteś zmęczony? Ok? Você está cansado? Czy ty jesteś zmęczony? Como se fosse você está cansado, tá? Então fica um pouquinho diferente. Um outro exemplo aqui. Czy ona mieszka tutaj? De novo, temos a pessoa, ona, neste caso, ona significa ela. Ona, ela. Mieszka significa mora. Mieszka, mora. E tutaj significa aqui. Tutaj significa aqui. E de novo, não temos a palavra czy, não temos a tradução da palavra czy em português, né? Temos aqui, tipo, um espacinho vazio. Por quê? Porque, de novo, na verdade não tem tradução. É só para avisar que a gente vai ter uma pergunta lá na frente. Então, czy, aí você já sabe que na frente vai ser uma pergunta. Ona, ela, mieszka, mora e tutaj, aqui, tá? Czy ona mieszka tutaj? Czy ona mieszka tutaj? Ela mora aqui, ok? Então, de novo, czy só para falar que a gente vai ter uma pergunta lá na frente. E você está conhecendo várias coisas aqui também. Você consegue adquirir vocabulário nesta aula também. Vai ter bastante vocabulário até em polonês. Ok. E mais um exemplo aqui. Czy wy lubicie tańczyć? Significa vocês gostam de dançar? E, de novo, temos wy, que é a pessoa, né? Vocês, neste caso. Wy significa vocês. Lubicie significa gostam, gostam de, né? Podemos colocar gostam de. Lubicie é gosta de. E tańczyć, aqui, tańczyć significa dançar. Então, tańczyć é dançar. E, de novo, não tem a palavra czy aqui, deste lado, né, em português. Não tem nem a palavra czy, nem alguma outra palavra, nenhuma outra palavra. Tem só wy lubicie tańczyć. Vocês gostam de dançar, né? Em polonês, esta palavra de novo nos avisa que vamos ter uma pergunta lá na frente. Então, czy wy lubicie tańczyć? Vocês gostam de dançar? E olha aqui uma curiosidade. Por que temos esta palavrinha czy no começo? Por que a gente tem que avisar que vai ter uma pergunta? Se a frase está escrita por causa da interrogação aqui, a gente sabe que é uma pergunta. Agora, se em português também, interrogação, que informa que é uma pergunta, né? Agora, se alguém for falar, alguém pode falar, vocês gostam de dançar? Aí você sabe que é uma pergunta. Mas alguém pode falar, vocês gostam de dançar? Ponto. Poderia ser uma frase também, né? Em polonês também. Se você usar esta parte, wy lubicie tańczyć? É uma pergunta por causa da entonação. Mas se falar, wy lubicie tańczyć? Ponto. É tipo uma informação. Vocês gostam de dançar? Ponto. Então, para deixar claro desde o começo que a gente vai fazer uma pergunta, colocamos esta palavra czy no começo, ok? Isso aconteceu em todas essas frases aqui. Pode ser uma pergunta, você está cansado? Ou pode ser uma afirmação. Ah, deixa isso, você está cansado. Ponto, né? Aqui também, você pode falar, ela mora aqui? Como uma pergunta. Ou uma afirmação. Ela mora aqui. Ponto. Então, a pergunta e uma frase afirmativa, né, uma afirmação, seriam iguais. O que muda é a interrogação ou ponto no final e o jeito de falar. Em polonês também, isso aqui poderia ser uma frase. Ty jesteś zmęczony. Ponto. Você está cansado. Ponto. Só que com esta palavrinha czy, já não dá para ser uma frase. Com a palavrinha czy,
a gente tem certeza que uma pergunta desde o começo, tá? Então, esta palavrinha czy avisa desde o começo em polonês que lá na frente vamos ter uma pergunta, ok? Então, mais uma vez. Czy ty jesteś zmęczony? Você está cansado? Czy ona mieszka tutaj? Ela mora aqui? E czy wy lubicie tańczyć? Vocês gostam de dançar? Ok? Temos três exemplos de perguntas aqui com a palavrinha czy. Ok. Aí agora pode surgir uma dúvida. O uso da palavra czy é obrigatório? Eu tenho que usar a palavra czy quando eu for fazer uma pergunta em polonês? Aí, olha, de novo, temos as mesmas perguntas do lado esquerdo, tá? Temos aqui uma pergunta. Czy ty jesteś zmęczony? É igual a ty jesteś zmęczony? O que isso significa? Isso significa que essas duas coisas são exatamente iguais. É claro, não tem a palavra czy do lado direito, né? Mas eu coloquei desse jeito para você saber que é a mesma coisa. Se você falar czy ty jesteś zmęczony ou ty jesteś zmęczony, sem usar a palavra czy, a pergunta não muda, ok? O que muda é que no começo ainda não está claro se o que eu falo é uma afirmação, tipo ty jesteś zmęczony, ponto, ou ty jesteś zmęczony, uma pergunta, ok? Só isso que muda, que no comecinho ainda, quando alguém começa a falar, a gente não sabe se é uma pergunta lá na frente ou não. Mas o sentido não muda, tá? Se você fizer uma pergunta com a palavra czy ou sem a palavra czy, não faz diferença. Pode ser sem a palavra czy. Então, na verdade, aqui, se a gente quisesse, nessas três primeiras frases, apagar esta palavra, tá? Deixar assim só. Ty jesteś zmęczony? Você está cansado? Ficaria certo também, tá? Não muda nada. Pode ser com a palavra ou sem a palavra. É a mesma coisa. E isso acontece... Deixa eu só... Opa! Eu tô aqui. Mas tá bom, vou deixar por enquanto desse jeito. Então, com a palavra czy ou sem a palavra czy, não faz diferença, tá? E aqui eu coloquei essas três frases, todas essas três frases, porque em todas as três frases que a gente viu, esta palavra czy é só uma coisa adicional, tá? Você não precisa desta palavra, tipo, não é obrigatório você usar esta palavra para fazer uma pergunta. Você pode usar ou não, a escolha é sua. O que é importante é você saber o que significa e que pode usar, tá? Então você pode falar ou czy ty jesteś zmęczony, ou só ty jesteś zmęczony, tipo, você está cansado? Você pode falar czy ona mieszka tutaj ou ona mieszka tutaj. As duas coisas significam ela mora aqui, do mesmo jeito. E a terceira pergunta também. Você pode falar ou czy wy lubicie tańczyć ou wy lubicie tańczyć. Vocês gostam de dançar? Tudo isso é igual, tá? Então, é igual com a palavra czy ou sem. O sentido é igual, você pode criar as perguntas do mesmo jeito. As perguntas, porque se fossem frases afirmativas lá, simplesmente falar, você está cansado, ponto, aí não pode colocar a palavra czy na frente, tá bom? Ok, e agora? Temos que diminuir um pouquinho. Mais uma pergunta pode surgir. Quando eu posso usar a palavra czy para fazer uma pergunta? É sempre quando eu for fazer uma pergunta eu posso colocar a palavra czy na frente? Não. Existem tipos de perguntas nas quais pode ser usada a palavra czy e outros tipos que não pode. A gente agora vai ver esses dois tipos de perguntas, ok? Então, às vezes você vai poder usar a palavra czy, às vezes não. Ok, então temos aqui, eu acho que vou, por enquanto, aumentar um pouquinho para você poder ver melhor, pelo menos esta parte esquerda aqui. Ok, então, dividi em duas partes. Perguntas nas quais posso usar a palavra czy, aqui, e perguntas nas quais não posso usar a palavra czy. Eu até risquei aqui
para ficar muito destacado, que aqui não, tá bom? Então, nas quais você pode usar a palavra czy. Aqui temos os mesmos exemplos, tá? Czy ty jesteś zmęczony? Você está cansado? Czy ona mieszka tutaj? Ela mora aqui? E czy wy lubicie tańczyć? Vocês gostam de dançar? São aquelas palavras que a gente tinha visto lá no começo, ok? Então, nessas você sabe que você pode usar. Agora, perguntas nas quais você não pode usar a palavra czy. E eu sei que você não está vendo muito bem esse documento todo, então vou diminuir. Por exemplo, jak ty się czujesz? Como você está se sentindo? Tá? Temos a palavra jak. E depois temos ty się czujesz, tá? Como você está se sentindo. Ty significa você, a gente já viu. E się czujesz significa você está se sentindo. Ou está se sentindo, mas é sempre você que está se sentindo. Se a gente falar się czujesz. Então, się czujesz é você está se sentindo. Então, vamos colocar aqui, ok? Então, jak, na verdade, deveria ter colocado primeiro. Jak significa como, tá? Jak, como, ty, você, się, se e czujesz, está sentindo. Tipo, się czujesz, você está se sentindo. Ok, outro exemplo da pergunta. Vamos do exemplo para as regras, ok? Dos exemplos para as regras. O segundo exemplo, que você não pode usar a palavra czy. Na pergunta, gdzie ona mieszka? O que significa onde ela mora. Gdzie significa onde. Gdzie significa onde. Ona significa ela, que a gente já tinha visto. E mieszka significa mora, que a gente já tinha visto também, né? Ona mieszka tutaj, ela mora aqui. Gdzie ona mieszka? Onde ela mora. Ok? Aqui também não pode colocar a palavra czy na frente, não pode. E mais um exemplo. Co wy lubicie robić? O que vocês gostam de fazer? Co significa o que, ok? Co, o que. Wy significa vocês, a gente já tinha visto. Lubicie significa gostam, vocês gostam de. E robić significa fazer. Robić significa fazer. Aqui também a gente não poderia colocar a palavra czy na frente. Você consegue ver alguma coisa diferente entre esse tipo de perguntas e este aqui? Eu sei que na esquerda tem a palavra czy sempre que eu coloquei, né? Mas qual a coisa em comum dessas perguntas aqui do lado direito? Temos uma outra palavra que já avisa que a gente vai ter uma pergunta na frente, né? Temos a palavra como, jak, como. Temos a palavra gdzie, que significa onde. Temos a palavra co, que significa o que. Então, na verdade, a gente já tem alguma palavra que normalmente é usada para começar uma pergunta, né? Então, a gente não precisa a palavra czy para avisar, oh, vamos ter uma pergunta. Não, temos já uma outra palavra. Então, por exemplo, neste caso temos como, onde e o que, tá? Ok. Então, temos aqui um resuminho. Na esquerda, então aqui, as perguntas que a gente pode usar, nas quais a gente pode usar a palavra czy. São perguntas que podem ser transformadas em afirmações. Então, aquela coisa que a gente tinha visto. Ty jesteś zmęczony? Pode ser uma pergunta. Ou se a gente colocar um ponto aqui no final, seria ty jesteś zmęczony? Ponto. Do mesmo jeito em português. Você está cansado? Pode ser uma pergunta. Ou você está cansado? Ponto. Então, esta pergunta em português pode ser transformada em uma afirmação. Em polonês também. Ty jesteś zmęczony? Ponto. Neste caso, no caso da afirmação, a gente não usa a palavra czy, tá? Seria só ty jesteś zmęczony. Você está cansado. Ponto. Mas se a gente quiser fazer uma pergunta disso, a gente pode colocar a palavra czy na frente, ok? É a mesma coisa nessas duas situações aqui. Você pode pegar a pergunta ela mora aqui e transformar em uma afirmação. Ela mora aqui. Tipo, sim, ela mora aqui. Ponto. Em polonês também. Ona mieszka tutaj. Pode ser uma pergunta ou, tipo, sim, ona mieszka tutaj. Ponto. Então,
esse tipo de perguntas que a gente pode transformar em afirmações podem ter a palavra te na frente. Não tem que ter, não é obrigatório, como eu tinha falado, mas podem ter. E só as perguntas, se você criar uma frase, você apaga a palavra te, tá? Ok, pronto. Então, essas perguntas que podem ser transformadas em afirmações, a gente, nas perguntas, pode colocar a palavra te na frente, ok? Agora, nesse outro tipo, então, perguntas que começam com palavras tipo como, onde, o que, quando, quem, etc., não tem a palavra te na frente. Não podem ter, ok? Não pode. Não pode. Por que eu coloquei aqui etc? Aqui eu dei só alguns exemplos, tá? Para não ter muita coisa na aula, eu só coloquei alguns exemplos. Temos jak, como, gdzie, onde, co, o que. São exemplos. Temos aqui um pouquinho mais de exemplos. Temos quando, também, quando, e quem, e etc. O que significa etc? Por exemplo, etc seria de onde, etc seria quanto. Por exemplo, quanto custa isso? Quanto isso custa? Ok? Também não pode ter a palavra te na frente. Por quê? Porque uma frase, uma pergunta que começa com a palavra quanto, é uma pergunta que não pode ser transformada em uma frase. Vamos ver os exemplos que temos aqui. A gente não pode simplesmente pegar essa pergunta, como você está se sentindo, e transformar em uma frase só colocando um ponto no final. Não existe uma frase assim, como você está se sentindo, ponto. Né? Em polonês também não. Jak ty się czujesz, como uma pergunta, faz sentido. Como você está se sentindo? Agora, se a gente pegar jak ty się czujesz e colocar ponto no final, jak ty się czujesz, ponto. Não faz sentido nenhum. Tipo, como você está se sentindo? Ponto. Não dá. Mesma coisa com a segunda pergunta. Gdzie ona mieszka? Onde ela mora? Não dá para você pegar esta pergunta em português mesmo e transformar em uma frase colocando ponto no final. Onde ela mora? Ponto. Não, em polonês também não, ok? E a terceira. O que vocês gostam de fazer? Uma pergunta ótimo, faz sentido total, né? O que vocês gostam de fazer? Agora, se você colocar um ponto aqui no final, não faz sentido. O que vocês gostam de fazer? Ponto. Em polonês também não. Então, do lado esquerdo, a gente tem perguntas que podem ser transformadas em afirmações, só colocando ponto no final, ao invés de interrogação, né? E do lado direito, temos perguntas que não podem ser transformadas em afirmações, e normalmente essas perguntas começam com as palavras tipo como, onde, o que, quando, quem, de onde, quantos, quanto, que horas, etc. Ok? Então, quando a gente não consegue transformar uma pergunta, em português mesmo, em uma frase, só colocando ponto no final, é um sinal que em polonês essa pergunta não poderia ter a palavra te na frente. Espero que ficou claro assim. E temos mais um jeito de diferenciar. Na esquerda, então, onde podemos colocar a palavra te na frente da pergunta. São perguntas com as respostas tipo sim ou não. Então, temos as perguntas que a gente pode responder só sim ou não, curtinho. E do outro lado, temos perguntas abertas. Então, perguntas que a gente tem que responder alguma outra coisa normalmente do que sim ou não. Vamos ver aqui em cima. Para a pergunta, você está cansado? Você pode responder só sim ou não, certo? Claro que você pode, imaginar uma resposta maior. Ah, estou um pouco. Você pode, mas você tem a opção de responder sim ou não. Agora, para a pergunta, como você está se sentindo? Você não responde sim ou não. Não. Você tem que falar, estou bem. Ou mais ou menos, né? Mas não é simplesmente sim ou não. A mesma coisa aqui. Na esquerda temos uma pergunta. Ela mora aqui? Você pode só responder sim ou não. Agora, para a pergunta aqui da direita. Onde ela mora? Você não responde sim ou não, né? Tem que ser, ela mora na rua tal, ou ela mora aqui perto, né? Tem que ser alguma outra coisa do que só sim ou só não. E na terceira pergunta aqui também funciona. Aqui temos do lado esquerdo. Vocês gostam de dançar? Aí você pode responder sim ou não.
Agora, aqui na direita, o que vocês gostam de fazer? Aí você tem que responder, dançar. Mas não é nem sim, nem não, né? Então, temos aqui mais um critério para ver se a gente pode colocar a palavra czy na frente da pergunta em polonês ou não. Ok? Ficou claro assim? Se não, se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Mas ainda não é o final da nossa aula, não. Temos, eu acho, mais um ponto aqui. Sim, a palavra czy é usada em outras situações? Sim! Não sei se felizmente ou infelizmente, mas sim. Já vou falar sobre essas situações e lembra que lá no final a gente ainda tem alguns exercícios para fazer. Então, fique até o final para ver se você entendeu tudo certinho, tudo bem. E vamos lá. A palavra czy é usada em outras situações? Sim. De novo, vamos através dos exemplos. Temos aqui uma frase. Um exemplo simples. On mnie zapytał, czy chcę iść do kina. Isso significa, ele me perguntou se eu quero ir ao cinema. On significa ele. On significa ele. Mnie significa me, aqui, ok? Mnie é me, neste caso. Zapytał significa perguntou, ele perguntou. Então, zapytał. Ele perguntou. Czy, aí neste caso, czy tem tradução, tá? Lá naquelas perguntas não tinha, agora tem. Czy, então, pode significar se em algumas situações, tá? Então, czy, vamos ver, dá para marcar? Dá. Czy significa se. Chcę significa quero, eu quero, tá? Chcę. Quero. Quero ou eu quero, neste caso, em português. Iść significa ir, aqui. Iść, ir. E do kina, ao cinema. Ao cinema. Do kina, ao cinema. Ok, então temos aqui. On, ele, mnie, me zapytał, perguntou. Czy, se, chcę, eu quero. Iść, ir. E do kina ao cinema. On mnie zapytał, czy chcę iść do kina. Ele me perguntou se eu quero ir ao cinema. Então, quando você for contar sobre o que alguém te perguntou, você também usa a palavra czy como se em português. Se fosse, por exemplo, ele me perguntou onde eu quero ir, né? Aí seria em polonês também. Ele me perguntou onde, então seria uma palavra diferente, não seria a palavra czy, seria a palavra onde que a gente tinha visto que gdzie, né? Então, ele me perguntou onde eu quero ir ou quando eu quero ir ao cinema, é onde ou quando em polonês também. Agora, quando você tiver se em português, em polonês fica czy. Então, ele me perguntou se eu quero ir ao cinema. Ele me perguntou se eu estava com fome. Ele me perguntou se eu tinha um namorado, né? Todos esses se seria czy em polonês, ok? Tá bom. E o segundo exemplo aqui. Pytałam, czy znasz Martę? Perguntei se você conhece a Marta. Pytałam significa perguntei, mas pytałam é um jeito feminino, tá? Isso significa que uma mulher perguntaria desse jeito. Um homem falaria diferente. Um homem falaria pytałem. Pytałem também significa perguntei, eu perguntei, mas é a forma masculina, então, forma que um homem usaria. Pytałam é quando uma mulher fala, então, por exemplo, eu falaria pytałam. Um homem, por exemplo, o Chris, falaria pytałem. Então, pytałam czy, perguntei se, de novo. Czy significa se. Znasz significa você conhece, aqui, ok? Znasz. Você conhece. E Marte significa a Marta. Aqui está Marte por causa da declinação. Sobre a declinação eu também fiz uma aula. Se você ainda não sabe o que é, por que usa, por que as palavras mudam, tem formas diferentes em polonês, procure pela aula Desmistificando a Declinação no nosso canal. Se não conseguir achar, manda mensagem ou deixe nos comentários que eu vou deixar o link, ok? Disponível para você. Mas, enfim, voltando para o nosso tópico. Então, temos aqui pytałam czy, eu perguntei se. Aí você pode falar aqui, pytałam czy
Então, perguntei se você estava com fome. De novo, perguntei se você queria ir para o cinema. Perguntei se você estava cansado. Tudo isso, todo esse se seria te. Tá? Ok? Ficou claro? Tá bom. Temos mais um caso. Então, este foi um casinho, tá? A gente já viu 2 casos, na verdade, de usar a palavra te. Primeiro era lá no começo das perguntas. Segundo era aqui nas frases. E terceiro é nas perguntas também, mas é um outro tipo de perguntas. Quando, por exemplo, nesta pergunta aqui, chcesz kawę czy herbatę? Significa você quer café ou chá? Então, quando a gente quer perguntar sobre alguma coisa, alguém, e a gente quer dar 2 opções diferentes. Você quer café ou chá? Você quer com açúcar ou sem açúcar? Você quer ir no mercado ou no cinema? Tá? Todo esse, ou um ou outro, esse ou seria czy. Então, chcesz significa você quer. Chcesz, você quer. Kawę significa café. No geral, café seria kawa, tá? Kawa. Virou kawa por causa da declinação. Kawa, café. Aqui temos kawę, café. Czy significa ou, ok? Então, czy pode significar ou também. E neste caso, de novo, tem tradução, tá? De novo, não é simplesmente uma palavrinha que não tem tradução para o português. Neste caso, tem czy significa ou. Herbatę significa chá. No geral, chá seria herbata, tá? Mas aqui temos herbatę por causa da declinação. Então, mais uma vez. Chcesz, você quer. Kawę, café. Czy ou herbatę, chá, ok? Então, café ou chá? Kawę czy herbatę, tá? Chcesz kawę czy herbatę? Você quer café ou chá? Você quer com açúcar ou sem açúcar, etc, tá? Ou você quer um bolo de chocolate ou um bolo de morango? Também, aquele ou seria czy, ok? E mais um exemplo aqui. Wolisz jechać rowerem czy samochodem? Você prefere ir de bicicleta ou de carro? Então, aqui não temos mais a palavra chcesz, que significa você quer. Temos wolisz. Wolisz significa você prefere, tá? Mas também, na verdade, damos 2 opções de escolha, né? A pessoa tem que escolher o que ela prefere. Ela não pode preferir os 2, no geral. Tem que escolher ou um ou outro. Então, wolisz significa você prefere. Jechać significa ir. Jechać significa ir. Rowerem significa de bicicleta. Só bicicleta seria rower. Então, rowerem é de bicicleta. Usando a bicicleta. Agora, rower é bicicleta. Czy, de novo, significa ou, ok? Então, ou um ou outro, ou de bicicleta ou de carro. Não dá para ir de bicicleta e de carro ao mesmo tempo. Então, czy significa ou, eu já tinha anotado. E samochodem, de carro. Só carro seria samochód. Samochód, assim, samochód é carro. Mas de carro é samochodem. Ok, então, wolisz, você prefere. Jechać, ir. Rowerem, de bicicleta, czy ou samochodem, de carro, ok? Wolisz jechać rowerem czy samochodem? Você prefere ir de bicicleta ou de carro, ok? Ou um ou outro. Aquele ou é czy, tá bom? Ok, então temos mais 2 casos que a gente usa a palavra czy e são situações diferentes do que aquelas que a gente tinha falado lá no começo, né? Ok, tá bom. Então, vamos resumir um pouquinho aquela questão que a gente tinha falado desde o começo, ok? Sobre a palavra czy no começo das perguntas. Por que vamos fazer um resuminho rápido? Porque este é o final já do conteúdo, agora vai ter o exercício. Então, só para facilitar aquela sua vez, vamos voltar para o começo, tá? Rapidinho. Agora vai ser rapidinho, porque você já sabe. Então, o que significa a palavra czy quando está no começo das perguntas?
só significa que vamos ter uma pergunta lá na frente, certo? Pode ser czy alguma coisa, né? Czy alguma coisa, aquele czy significa que vamos ter uma pergunta lá na frente. O uso da palavra czy é obrigatório? Me responda. Muito bem, não é obrigatório. A gente pode usar ou não usar, como a gente prefere. Mas, quando a gente pode usar, já que a gente quer usar, é sempre que a gente pode? Não, só em algumas situações determinadas, ok? Em determinadas situações a gente pode. Quando a gente pode e quando não pode? A gente pode quando a pergunta poderia ser transformada em uma afirmação. Então, quando uma pergunta e afirmação é diferente só por causa da interrogação ou do ponto no final, ok? Nesses casos, a gente pode colocar, mas não tem que colocar, não é obrigatório, mas pode colocar a palavra czy no começo, tá? Agora, a gente não pode quando temos alguma outra palavra que indica que vamos ter uma pergunta lá na frente. Então, quando temos perguntas começando com palavras tipo como, onde, o que, quem, de onde, o que, quando, etc. Aí não pode colocar a palavra czy na frente. Mais uma condição. Perguntas com as respostas sim, não. Normalmente podemos colocar a palavra czy no começo. Por exemplo, você está cansado? Sim ou não. Então, em polonês pode ficar czy você está cansado? Sim ou não. Ou czy ela mora aqui? Sim ou não, né? Então, podemos colocar czy. Vocês gostam de dançar? Sim ou não. Então, pode ser czy vocês gostam de dançar, em polonês, né? Sim ou não. Agora, nas palavras que não dá para responder simplesmente sim ou não, não pode. Por exemplo, como você está se sentindo? Sim, não faz sentido. Então, não pode ter a palavra czy no começo, ok? Etc. Tá bom. Esse foi o resumo. Esta parte a gente não vai resumir porque foi uma coisa extra, essa palavra czy em outras situações, tá? Vamos passar logo para o nosso exercício. Vamos lá. Vamos ver se talvez vai ficar melhor assim. Vamos ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para lá. Ok. Acho que tá bom. Bom, eu vou deixar assim só para ter certeza que você consiga ver tudo, ok? O exercício 1. Agora é a sua vez, então você que tem que fazer o exercício, tá? Não é para eu fazer, é para você fazer. Pode inclusive imprimir esta folha, se quiser, pode pausar agora a aula, imprimir a folha, fazer o exercício e depois só ver comigo se você fez certo ou errado, porque eu vou falar sobre este exercício, mas você deveria fazer ele sozinho ou sozinha primeiro, ok? Vou até aqui mostrar o exercício todo para você poder pausar e fazer o exercício, ok? Essas primeiras 3 perguntas, depois essas, ok? E mais esta, acho que não tem mais lá. Não, lá tem só exercício 2. Ok, então você pode pausar o vídeo, se não quiser imprimir a folha, você só pausa o vídeo, pensa e faz este exercício ou no computador em uma folha, tá? E marcar onde você pode colocar a palavra czy no começo das perguntas. Tá bom? Resolvido? Não? Então, pausa o vídeo, só foca nas perguntas e resolve. Aí, a gente agora vai, checar o exercício, tá? Vamos lá, então. Agora, como você já fez o exercício e voltou, vamos ver quando que você pode usar e quando não. Vamos ter a primeira pergunta. O której godzinie wracasz do domu? Isso significa que horas você volta para casa. O której significa que, nesse caso seria como se fosse que. Godzinie, horas. O której godzinie, na verdade é junto. Que horas? Wracasz significa você volta. E do domu, para casa. Aqui não vou anotar todas as palavras porque não precisa, tá? Você precisa só saber a tradução da frase toda, da pergunta toda. Então, o której godzinie wracasz do domu? Que horas você volta para casa? Aí, podemos colocar a palavra czy ou não. Vamos checar.
Primeira coisa, você pode responder esta pergunta só sim ou não? Tipo, que horas você volta para casa? Sim. Ou que horas você volta para casa? Não. Não pode, né? Não faz sentido. Isso significa que não, aqui não podemos colocar a palavra te. Então, vamos fazer assim. Não pode, ok? Aqui não pode colocar. A segunda pergunta. Jesteś głodna significa você está com fome. Jesteś significa você está. E głodna poderia ser traduzido como faminta, ok? Faminta. A gente fala faminta ou faminta em polonês. A gente não fala com fome, ok? Então, por isso temos junto. Jesteś głodna, você está com fome? Aí é o nosso teste. Você pode simplesmente responder sim ou não? Pode, né? Sim ou não. E mais um teste. Você pode simplesmente transformar esta pergunta em uma afirmação? Falar, você está com fome, ponto. Pode? Pode. Então, aqui, sim, podemos colocar a palavra te. Eu vou só marcar de amarelo, tá? Mas isso significa que sim, podemos aqui colocar a palavra te. Vou até marcar com verde, tá? Então, nas suas anotações você pode colocar czy jesteś głodna? E de novo, essa palavra não é obrigatória. Desse jeito, sem nada, a pergunta tá certa também, tá? Ela é correta, desse jeito. Mas se a gente quiser, podemos colocar a palavra czy. Aí, J não precisa mais ser maiúscula, ok? Então, aí mudamos J para um J normalzinho. Não do começo da frase, ok? Então, czy jesteś głodna ou jesteś głodna? Igual, você está com fome? Tá bom, a próxima pergunta, vamos checar. Espero que você já tinha feito isso antes de checar agora comigo, hein? Vamos lá, para a próxima pergunta. Gdzie jest najbliższa apteka? Onde fica a farmácia mais próxima? Gdzie significa onde. Jest significa é ou fica, neste caso. Najbliższa significa a mais próxima. E apteka, farmácia. Gdzie jest najbliższa apteka? Onde fica a farmácia mais próxima? E aí, podemos colocar a palavra czy na frente ou não? A gente pode responder esta pergunta sim ou não? Onde fica a farmácia mais próxima? Sim. Não faz sentido, né? Ou não, também não faz sentido. E mais uma coisa, né? Temos a palavra onde. Então, gdzie? Não pode, não dá. E mais uma coisa, de novo, onde fica a farmácia mais próxima? Ponto. Não faz sentido essa afirmação. Então, não. Aqui não pode colocar a palavra czy. Não existe esta possibilidade. Próxima pergunta. Lubisz podróżować? Você gosta de viajar? Lubisz significa você gosta de e podróżować, viajar. Lubisz podróżować? Você gosta de viajar? Aí é o teste. Você pode responder esta pergunta sim ou não? Você gosta de viajar? Sim. Sim, faz sentido, né? Ou não, não gosta. Também faz sentido. Então, pronto. Ah, mais uma coisa. Podemos transformar esta frase em uma afirmação? Você gosta de viajar? Ponto. Faz sentido? Faz, né? Então, sim. Aqui a gente poderia colocar a palavra czy. Então, você pode anotar aqui a palavra czy entre parênteses, por exemplo, que não é obrigatório o uso dela, mas poderia colocar, se quisesse. Próximo. Kiedy masz urodziny? Quando você faz aniversário? Kiedy significa quando, ok? Masz significa você tem, no geral, neste caso você faz, porque em polonês a gente tem aniversário e em português a gente faz aniversário, ok? Usamos um verbo diferente. E urodziny é aniversário. Ok, quando você faz aniversário? Dá para responder sim ou não? Não, né? Então, pronto. Não pode. Também não dá para transformar isso em uma afirmação simplesmente colocando um ponto. Quando você faz aniversário? Ponto. Não faz sentido. E também temos a palavra quando aqui no começo, né? Que é, então, aqui não. Aqui não dá para colocar a palavra czy. Ok. Próximo. Skąd jesteś? De onde você é? Skąd significa de onde. E jesteś significa você é. E o nosso teste. De onde você é? Dá para responder sim ou não, simplesmente? Tipo, de onde você é? Não.
De onde você é? Sim. Não faz sentido, né? De onde você é? Ponto, como uma afirmação, também não faz sentido. E temos a palavra conta aqui. Eu não lembro se eu anotei de onde, lá naquelas palavras que... Lá, sabe, né? Onde, quando, etc. De onde. Ou se eu incluí isso em etc. Então, talvez não esteja lá nas anotações. Mas você não consegue responder nem sim nem não esta pergunta. Então, não. Aqui, de novo, não pode colocar a palavra czy. E mais um exemplo. Chcesz iść na spacer? Você quer ir caminhar ou você quer fazer uma caminhada? Poderia ser traduzido assim também. Chcesz significa você quer, iść significa ir. Na spacer é como se fosse para uma caminhada ou caminhar, né? Ou você quer fazer uma caminhada? Poderia ser em português também. Mas e aí? Deixando a tradução. Podemos colocar a palavra czy aqui no começo? Você quer ir caminhar? Dá para responder só sim ou só não? Você quer ir caminhar ou você quer caminhar? Poderia ficar, né? Sim. Ou você quer caminhar? Não. Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Então, podemos sim. Adicionalmente, você quer ir caminhar? Ponto. Também faz sentido. Então, a gente poderia sim colocar aqui a palavra czy no começo. Ok, este foi o último exemplo. E aí, quantas você acertou? Me fala lá embaixo, quantas perguntas tinha no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixe nos comentários quantas você acertou, ok? Foi difícil este exercício? Espero que não. Talvez tinha várias palavras que você não sabia, não conhecia em polonês. Mas não tem problema, porque você tinha a tradução aqui embaixo, né? Então, na verdade, você deveria conseguir fazer este exercício. Tem mais um exercício que eu falei que ia só revelar no final, né, da aula. Crie 3 perguntas com a palavra czy, ok? Esta é a segunda tarefa sua. O primeiro exercício a gente já checou junto. Agora, este exercício 2. Se fosse uma live, eu conseguiria fazer ao vivo, junto com você. Tipo, conferir na hora. Como é uma aula gravada, deixe nos comentários 3 perguntas com a palavra czy e eu vou verificar se está certo ou não. Caso estiver errado, eu vou corrigir, ok? Então, cria 3 perguntas com a palavra czy. E é claro que você pode também criar aquelas frases, tipo, ele me perguntou se alguma coisa, né? Aquele uso do czy em umas outras situações. Ou, você quer chocolate ou bolo? Também é uma pergunta com a palavra czy no meio. Mas o que, na verdade, eu quero é que você crie perguntas e não aquelas frases. E a segunda coisa são aquelas perguntas que a gente estava falando desde o começo, tá? Então, aquelas perguntas que poderiam ser afirmações também, nesta coisa, ok? Então, crie 3 perguntas com a palavra czy no começo, tá? Para eu saber se você entendeu bem ou não, você pode pegar algumas frases de outras aulas do nosso canal e transformar frases em perguntas com a palavra czy, porque você sabe que as perguntas com a palavra czy podem ser transformadas em frases afirmativas, em afirmações. Então, isso significa que as afirmações podem ser transformadas em perguntas e com a palavra czy no começo, né? Ok, pronto. Então, este é o final, já acabou a aula, já acabaram os exercícios. Então, deixe nos comentários quantas aqui dessas perguntas você acertou e deixe também 3 perguntas suas para eu poder ver e, se for preciso, corrigir, ok? Espero mesmo que você tenha gostado desta aula. Deixe o seu feedback nos comentários. Fale o que você achou. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal para ter mais conteúdo sobre a língua polonesa e sobre a cultura polonesa também. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários também para eu poder resolver, ok? A dúvida, responder ali. Tá bom. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês. Não sei se vai ser uma live ou uma aula gravada de novo, mas de qualquer jeito, até mais! Estou muito feliz por você estar aqui comigo e por você estar aprendendo polonês. Parabéns para você, para chegar até aqui, até o final desta aula. E espero que vamos nos ver na próxima. Dziękuję bardzo i pa, pa!